Depois disponibilizamos em... Muito bem. Passo... Essa aula é uma aula aberta sobre arbitragem internacional e já há vários anos, na conclusão do curso de Direito do Comércio Internacional, aqui na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, curso semestral da graduação, eu tenho adotado a estratégia de deixar o último encontro da disciplina, o encerramento da disciplina, para conversar com especialistas, conversar com pessoas interessadas e envolvidas na arbitragem internacional. Afinal de contas, não faz muito sentido um direito do comércio internacional sem a arbitragem internacional. E na edição desse ano, nós temos hoje essa sessão interessantíssima com o professor Peter Zester, que tem várias participações, desde a Universidade de São Galeno, na Suíça, até a FGV do Rio de Janeiro. Tem uma participação muito importante como árbitro, como parecerista, como advogado de arbitragem no Brasil, e que traz uma experiência dupla, duas duplas experiências que são bastante interessantes, do ponto de vista que o colega veio da Alemanha para o Brasil, domina o direito alemão, o direito europeu, e também o colega tem dois importantes doutoramentos, um doutoramento em Direito na Universidade de Heidelberg e um doutoramento em Economia na Universidade de Berlim, na Humboldt de Berlim. Então, pode trazer algumas informações aqui interessantes e importantes a respeito da arbitragem internacional. E, além disso, temos também o colega, o Dr. Bruno Nunes, que é nascido em Moçambique, tendo estudado em Portugal e indo depois para Macau, onde, além de advogar, preside a importante Associação Lusófona de Arbitragem e Mediação, vai poder nos falar um pouquinho a respeito da arbitragem lusófona e da perspectiva de quem vê isso de dentro da própria China, o que é algo bastante interessante. Eu vou pedir aos colegas que falem aproximadamente 30 minutos, algo em torno disso, um pouco mais, um pouco menos, não tem problema nenhum. E depois nós teremos algum tempo para eventuais questões dos estudantes que estão participando aqui conosco pelo Zoom, né? E peço aos estudantes, desde logo, que vão enviando suas questões, assim que as tenham, por meio do chat, que fica mais fácil de acompanhar. Muito obrigado aos convidados, muito obrigado a todos e todas presentes, e passo a palavra ao professor Peter Zester, para que possa conversar conosco. Professor Peter, por favor, à vontade. Muito obrigado, José Augusto, pelo convite, em primeiro lugar, e pela gentil introdução. A gente se encontrou alguns meses atrás na UERJ, num congresso de Direito Internacional Privado, e eu acho esse convite, esse ambiente muito adequado e muito interessante para falar sobre a arbitragem internacional. Por quê? Em primeiro lugar, porque a arbitragem internacional nasceu, na prática, na verdade, uma necessidade da prática do comércio internacional. Essa raiz da arbitragem internacional é um pouco diferente, dizemos,
da origem ou do crescimento da arbitragem brasileira, porque a arbitragem brasileira é basicamente nasceu, cresceu e vai crescer, a meu ver, basicamente porque a insatisfação, dizemos, do comércio nacional com a velocidade e a especialização do judiciário doméstico. Isso não é a raiz da arbitragem internacional. A raiz da arbitragem internacional, e por causa disso, tem uma certa lógica que a maior câmara de arbitragem internacionalmente e um braço da Câmara de Comércio Internacional era uma demanda do comércio internacional que surgiu um fórum neutro e, dizemos, fora do contexto de qualquer judiciário nacional. E por que isso? Bom, se você tem um contrato entre uma empresa alemã e uma empresa, dizemos, da Índia, é natural que, eventualmente, a parte alemã não confia tanto no judiciário indiano e vice-versa. Um tribunal internacional, um tribunal, dizemos, estabelecido por uma organização internacional, poderia ter sido uma possibilidade, mas uma possibilidade muito complicada. E, inclusive, com provavelmente um vínculo dos julgadores ao poder de algum Estado. E isso é exatamente o que as partes do comércio internacional não queriam. Eles procuraram um mecanismo de resolução de disputas desvinculado em termos de dependência, também de preconceito, dizemos, de bias, de qualquer judiciário nacional. E por isso surgiu a arbitragem internacional. Não porque o judiciário da Alemanha, da França, da Inglaterra ou qualquer outro país seria ineficiente ou lento demais. Isso não é a razão principal. Na verdade, em vários países, como na Alemanha, na Suíça, a grande sede suíça da arbitragem internacional, quase não tem arbitragem doméstica, né? Porque disputas domésticas são normalmente encaminhadas ao Judiciário Nacional. Também a grande maioria dos países estabelece na lei de arbitragem, seja uma lei autônoma, entre aspas, como a lei brasileira, a lei portuguesa ou a lei espanhola, ou seja, dentro um capítulo sobre a arbitragem dentro do Código do Processo Civil, como é o caso, por exemplo, na Alemanha e na França, estabelece uma definição da arbitragem internacional, que normalmente é relativamente genérica, que simplesmente estabelece a condição, o requerimento que a disputa tem algum vínculo com o comércio internacional. A nossa lei, a lei brasileira, de 1996, não menciona em nenhum artigo a palavra arbitragem internacional. Portanto, se chama também que a gente segue a abordagem monística. A única definição que menciona, de uma certa forma, indiretamente, internacionalidade é o parágrafo único do artigo 34 da lei. Mas isso é um assunto um pouco diferente. Naquela norma se fala, apesar
a diferença entre uma sentença arbitral nacional e internacional. E o critério é a territorialidade, o lugar onde a sentença foi proferida. Essa definição simplesmente tem a ver com a questão da aplicabilidade ou da necessidade, dizemos, da homologação da sentença. Desde 1996, uma sentença nacional não precisa de homologação pelo judiciário. Existe uma única ferramenta para desafiar a validade de uma sentença arbitral nacional, que é a ação anulatória. De outro lado, caso se trate de uma sentença arbitral proferida fora do território brasileiro, a parte que quer executar a sentença no Brasil precisa da homologação pelo STJ. Como o Brasil, e o meu colega sabe isso muito melhor que eu, tem uma certa resistência, especialmente nos últimos 20 anos, de ratificar tratados internacionais, não estava claro, no meio dos anos 90, no início dos anos 90, quando essa iniciativa a respeito da nossa lei de arbitragem surgiu, que o Brasil vai ratificar a famosa Convenção de Nova York, de 1958. Por isso, por causa dessa incerteza, porque nos anos 90, por exemplo, o Brasil assinou vários contratos bilaterais de investimento que nunca nenhum foi ratificado, e por isso os autores da lei de arbitragem e os responsáveis para aquela iniciativa fizeram um movimento muito inteligente, muito hábil na época. Eles simplesmente nem mencionaram na Convenção de Nova York, mas de uma forma não literalmente, incorporaram a Convenção de Nova York, as principais regras, no último capítulo da Lei de Arbitragem, nos artigos 34 até 40. Poucos anos depois, no início do século, verdadeiramente a Convenção de Nova York foi ratificado no Brasil e virou dessa forma recebeu a qualidade de lei nacional, ingressou no nosso ordenamento jurídico. Mas, todavia, no Brasil, por exemplo, no âmbito do direito societário, a arbitragem virou um substituto, praticamente, para o processo judicial, que é um caso único. Eu não conheço nenhum país onde, nesse tamanho, isso aconteceu. Inclusive, por exemplo, um dos temas mais emblemáticas dos últimos anos, a arbitragem no âmbito do mercado de capitais, nas companhias abertas, na Câmara de Arbitragem da Bolsa. Isso é uma grande particularidade no mundo da arbitragem. A grande maioria dos países, inclusive Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, não permite, na verdade, arbitragem no âmbito das companhias abertas. E por que isso tem a ver? Porque isso é importante, porque começou de uma forma tão básica, porque isso é muito importante com relação à composição e à configuração da arbitragem. Se essa aula aconteceria na Alemanha ou na França, especialmente na Suíça, a composição, fato que um professor do direito comercial convida um professor como eu, de origem de direito comercial, internacional privado, comparado, seria completamente normal. Porque a grande maioria dos profissionais que desenvolveram
a partir, dizemos, dos anos 60, 70, a arbitragem internacional tiveram um background no direito comercial, no direito internacional privado, no direito internacional público, e pouquíssimas, realmente pouquíssimas, profissionais dessas áreas tiveram origem no direito processual. Por exemplo, a famosa professora Kaufmann-Kohler, direito internacional privado, Pierre Tercier, direito comercial, Emmanuel Gaillard, direito internacional público, e por aí vai. Vocês podem procurar, e eu recomendo fazer isso, especialmente as biografias dos grandes nomes internacionais da arbitragem internacional, e vocês vão perceber que praticamente todos eles tiveram a origem no âmbito de direito internacional ou direito comercial, talvez contratos, mas mais comercial, realmente, e direito internacional. Como vocês bem sabem, no Brasil, a situação é bem diferente. Normalmente, uma grande parte das colegas da primeira geração tem uma base, uma origem no direito processual. Claro, tem outros grandes exemplos, Luiz Olavo Batista, Lauro Gama, do Rio, o Finkelstein, da PUC, não sei se posso mencionar a PUC, lá numa aula da USP, ainda não entendi muito bem a relação entre essas duas instituições, mas eu acho que posso. Sempre se pode. É como São Paulo e Rio de Janeiro, na verdade somos grandes amigos. Ok, muito bom, então. E claro que isso tem um certo impacto no desenvolvimento do Instituto. Vamos dizer, a arbitragem brasileira é certamente um pouco mais processualista, um pouco mais, em consequência, juridicializada do que uma arbitragem na Suíça ou na França, onde os colegas normalmente não levam muito em consideração, não tem muita discussão, por exemplo, sobre a questão se o Código do Processo Civil se aplica de forma subsidiária ou de analogia no âmbito da arbitragem. Essa discussão praticamente não existe na França ou na Suíça, porque os profissionais têm uma outra base. E isso é muito importante entender, porque como a nossa arbitragem é ainda relativamente nova, de uma certa forma, se vocês olham nas estatísticas das grandes câmaras brasileiras, por exemplo, do CBC ou da Fiesp, que era muito forte no início e que talvez agora está também voltando de novo a ser mais forte, essas câmaras começaram a ter uma quantidade substancial de casos, não a partir de 1996, mas mais ou menos a partir de 2004, 2005, 2006. Então, a gente fala de um mercado de arbitragem, um espaço da arbitragem no Brasil, num prazo de 20 anos. Evidentemente, os profissionais que são hoje no topo não têm 20 anos, nem 40. Eles têm 50, 60, 70 anos. O que isso significa? Diferentemente de vocês, eles não começaram a vida profissional como arbitralista. Nem eu, na Alemanha, também um país que começou muito tarde com a arbitragem. Quando eu estudei Direito em Heidelberg, entre 1988 e 1992, a arbitragem estava irrelevante, nem apareceu no currículo. Eu ouvi de arbitragem muito mais tarde. Ninguém fez o MUT de Viena
Então, todos os profissionais que hoje em dia dominam, dizemos, o desenvolvimento, a prática, a teoria da arbitragem no Brasil, ainda começaram a vida profissional em outros ramos do direito. E caso você trabalha, alguns de vocês certamente já têm alguns anos também, se você trabalha 20 anos ou 15 anos como advogado de contencioso, ou como advogado de operação, como comercialista, como especialista do direito internacional privado, você chega num novo ambiente com essa breve formação. Você não pode se desvincular completamente do seu passado. Não? A cabeça não funciona assim, do ser humano. E por isso, é claro que, especialmente nessa primeira geração, o vínculo com o passado, ou dizemos o vínculo, especialmente dos processualistas, com o CPC, é muito mais forte do que talvez na próxima geração, vocês, que já começaram pensando que a arbitragem é uma coisa normal, que sempre existia, que não é verdade. Tem 18, 20 anos, tem quase um adolescente amadurecendo no Brasil. Então, isso é muito importante. Olhando, por exemplo, para países mais maduros, em termos de arbitragem, França, especialmente, a Suíça, Inglaterra e Estados Unidos, isso já é diferente. A primeira geração já está aposentado, ou, infelizmente, alguns, especialmente nos últimos anos, faleceram. E quem está hoje no alto da carreira nunca fez nenhuma coisa diferente, ou muitos não fizeram nada diferente do que a arbitragem. E, por isso, a desvinculação do processo judicial do CPC é maior. E não tem a menor dúvida que o caminho no Brasil vai ser esse. Porque, hoje em dia, muitos profissionais fazem, depois da faculdade, um mestrado fora, especializado em arbitragens, voltam, começam já como estagiário. Eu dei hoje a minha última aula lá na FGV, eu tenho vários alunos de 22 anos, 21 anos, que são estagiários em escritórios de advocacia e começaram logo com arbitragem. Nem sei se isso sempre é saudável. Eu tenho a opinião que é muito bom ter uma base no direito material, né? E eu não quero... como dizer, eu sou muito feliz que trabalhei muitos anos com contratos, como sei como surgiu um contrato, mas isso é muito importante. E por isso, a arbitragem internacional funciona na prática diferente, pouco diferente, dizemos, não completamente, mas um pouco diferente da arbitragem no Brasil. A arbitragem internacional é muito mais baseada em em regras feitas para o comércio internacional, de órgãos como o International Bar Association, que é uma associação privada que tem como membro advogados do mundo inteiro. Não se compara exatamente com a OAB do Brasil, né? Porque você tem que ser membro do OAB para exercer a profissão. Eu não sou membro da International Bar Association, mas eu posso atuar no mundo inteiro como árbitro ou advogado de operação, uma coisa voluntária. E, portanto, também essa organização que, na verdade, na terminologia do direito internacional, comercial, público-privado, seria NGO, né? Non-Governmental Organization, organização não governamental. Essa organização não tem nenhum poder de regulamentar de uma forma vinculante, né? O que eles fazem propostas. Eles desenvolvem estándares internacionais, por exemplo, sobre o conflito de interesse, sobre a produção de provas, né? Essas regras de produção de provas não tem
vínculo direto com nenhum código processual. Eles foram desenvolvidos exatamente para ser desvinculado de um código processual especificamente. Mas a aplicabilidade dessas regras depende das partes, a não ser que esse standard virou, em dados sedes de arbitragem, já um costume do comércio, do comércio. Né? E, dessa forma, uma fonte de direito, de verdade, olhando para a nossa lei, por exemplo, a nossa lei de introdução às leis brasileiras. No Brasil, a meu ver, isso certamente não é ainda o caso, porque em poucas arbitragens, na verdade, as partes convencionam explicitamente a aplicabilidade dos IBA Rules. Para mim, por enquanto, não podemos dizer que no Brasil isso já virou sem o consenso das partes, de ambas as partes, uma fonte de direito, no sentido técnico. Uma fonte de inspiração, é possível me orientar. Porque, por exemplo, conflito de interesse na arbitragem internacional, esses ABI Guidelines estabeleceram uma regra que, em princípio, só fatos que aconteceram nos últimos 3 anos são relevantes. A revelação, para realmente ser um fato relevante para o impedimento do árbitro. E apesar do fato que essa regra de 3 anos, e mesmo quando as partes não incluem essas regras explicitamente na convenção de arbitragem, no termo de arbitragem, tem uma tendência de aplicar essa regra de 3 anos. Todavia, com muito cuidado, porque o nosso judiciário nunca adotou esses 3 anos. Então, ainda é uma coisa, dizemos, que está em desenvolvimento. Então, eu já estou bastante avançado com o meu tempo, eu nem percebi isso, mas eu acho a coisa mais importante é realmente entender que a razão d'être, a razão de existência da arbitragem internacional e no Brasil é um pouco diferente. E também isso tem vários impactos. Por exemplo, na arbitragem internacional é muito comum que os árbitros indicados, pelo menos não todos, tenham alguma formação no direito material aplicável. Enquanto no Brasil tem uma grande resistência ainda contra árbitros que não têm uma formação brasileira. Por isso, por exemplo, eu fiz a prova da ordem, como vocês todos fizeram. Eu estudo direito brasileiro há 20 anos e faço questão de convencer as pessoas que conhecem o direito brasileiro, né? Porque eu sei que existe a convicção, ou ainda em muitos âmbitos, a convicção que um árbitro tem que conhecer o direito aplicável. Isso não... Os árbitros suíços, que têm muito sucesso no mundo, não conhecem o direito de Cazaquistão ou da África. Eles têm talvez uma ideia, mas a coisa mais importante é que eles entendam da interpretação de contratos e da solução de conflitos de uma forma, dizemos, mais com uma visão do comércio, porque isso é uma grande diferença também. A expectativa, a meu ver, não somente na minha opinião, das partes sobre como os árbitros decidem no caso, e não exatamente igual com a expectativa de um juiz nacional. O juiz nacional é realmente focado
na interpretação consistente do direito nacional. Isso é importante, essa é a função do judiciário, o desenvolvimento, a consistência, pois tem impacto na segurança jurídica também. O juiz, especialmente da segunda e terceira instância, tem que também olhar como uma sentença individual tem impacto no ordenamento jurídico. A meu ver, isso não é tarefa do árbitro. A tarefa do árbitro é julgar apenas um caso. Esse caso, muitas vezes, é julgado sob a confidencialidade. Então, nem pode ter muito impacto no ordenamento jurídico, porque nem tem publicidade. Ninguém tem, em tese, acesso à sentença. E as partes privadas, especialmente no contexto internacional, não têm um dever de desenvolver o direito. A meu ver, esse dever não existe. Claro que a sociedade requer isso, mas duas pessoas privadas não necessariamente têm essa obrigação. E se eles convencionam a arbitragem internacional ou a arbitragem em geral, eles optam para não ter esse problema ou essa dimensão adicional do desenvolvimento do direito. Muitas pessoas estão, talvez de uma outra opinião, estão criticando isso, especialmente nos últimos anos no Brasil, no âmbito do direito societário. Por quê? Quase não tem mais processo societário, disputa societária no judiciário. Tudo na arbitragem é tudo confidencial. Então, como o direito vai se desenvolver? Mas isso é uma consequência do fato de que a nossa arbitragem é basicamente nacional. Na arbitragem internacional, ninguém reclama muito disso, não. Porque tem ainda muito julgamento sobre os temas específicos. Então, a sociedade... Também nos contratos que são normalmente sujeitos à arbitragem internacional são tão específicos e tão complexos já no conteúdo do contrato, centenas de páginas, que não se encaixa muito na sistemática de um Código Civil. E não vão desafiar as regras do Código Civil. Isso eu acho que é importante considerar, especialmente para profissionais que atuam tanto na arbitragem doméstica que na arbitragem internacional. As regras e expectativas, especialmente das partes, são diferentes, a meu ver. Não completamente, mas tem nuances. E portanto, eu acho que, olhando para o futuro, porque o futuro, eu acho, da arbitragem brasileira é uma convergência com a arbitragem internacional, não uma igualdade. Sempre vamos ter aí, por exemplo, o famoso professor Bon escreve isso nos livros dele, que cada mercado de arbitragem tem algumas particularidades que sempre vão permanecer e algumas regras que são inaceitáveis em dados países. Mas, em princípio, a formação e o desenvolvimento, o contato com o mundo da arbitragem internacional, a meu ver, vai aproximar cada vez mais a nossa prática ao mercado internacional. Bom, agora vou dar uma olhada no relógio. Eu acho que já chegou nos 30 minutos, 31 minutos exatamente. Então, eu vou fazer agora uma pausa e deixar a possibilidade para o meu colega de Portugal, de Macau, para apresentar a sua visão. Muito obrigado, professor Peter Zester, por sua interessantíssima apresentação. Para lhe dizer a verdade, eu teria muito gosto em seguir por horas discutindo o assunto das formações nacionais e internacionais da arbitragem.
só menciono uma curiosidade. No semestre passado, nas aulas de Direito Comparado, eu mencionei em uma das aulas que o árbitro internacional, ele às vezes se afastava até mesmo do direito indicado pelas partes para se aproximar do espírito do contrato, dos usos comerciais, do interesse das partes e tudo mais. E uma das nossas alunas quase teve um colapso. Disse que isso era perigosíssimo, porque poderia levar à anulação da sentença e assim sucessivamente, e que não fazia nenhum sentido, porque ao árbitro cabia interpretar a lei, etc., etc. O que, obviamente, depois colocamos isso em pratos limpos, não é? E pudemos perceber que estávamos falando de coisas diferentes. Mas é interessante como a arbitragem brasileira tem esse distanciamento da arbitragem internacional. Mas esse é um assunto... E muito, só para e muito interessante, porque e acho isso foi muito cuidadoso dos fundadores da arbitragem brasileira, diferentemente da lei francesa, da lei americana, inglesa, alemã. O artigo 32 da nossa lei de arbitragem sobre a ação anulatória não reconhece como razão de anulação a violação da ordem pública nacional, do direito substancial. Tudo aí que está enumerado é processual. Isso não existe na Alemanha. Em todos os países, caso realmente existe um afronto contra uma regra de polícia, como se fala no direito francês internacional, uma regra cogente, isso sim um afronto muito grave, a ação vai ser anulada na Alemanha. Mas isso, por exemplo, na Alemanha, só o caso, por exemplo, não ser enforçado, um caso, por exemplo, de juros extremamente excessivas. Mas eu acho que isso tem também um pouco a ver com essa abordagem, com o fato que o nosso direito contratual, especialmente desde 2002, aí vamos já abrir uma nova frente para discutir há um ano, é uma lei contratual relativamente intervencionista, com muitas regras que são obrigatórias. O direito suíço de obrigações é completamente dispositivo, como na Inglaterra. Então, nem há o risco que o árbitro viola essa lei de uma forma muito grave, porque as partes podem optar para soluções diferentes, né? Eu acho que isso tem um pouco a ver essa condição do direito contratual, da autonomia privada, que é mais limitada no Brasil, no âmbito do direito contratual, comercial, que em outros países que isso gera eu posso muito entender aqui no aluno que estuda agora, precisa tomar cuidado, que estuda 4 anos na UERJ, direito contratual, que ele vai ter essa preocupação. Pois bem, agora é melhor fechar a boca e deixar os outros falar. Muito obrigado, Peter, por sua fala, por sua apresentação muito enriquecedora para todos nós. Prezado Dr. Bruno Nunes, muito obrigado por nos acompanhar nesta manhã. E fica consigo, portanto, a palavra para que desenvolva o tema da arbitragem lusófona e Macau e a Ásia, do modo que melhor entender. Muito obrigado. Muito bom dia, Sr. Professor, muito obrigado uma vez mais por este convite, que muito me honra, e apenas para lhe dizer que a minha maior dificuldade não é a hora da apresentação, mas é seguir a apresentação brilhante do meu colega Peter,
que vai colocar-me num território muito difícil para tentar manter o nível que ele aqui levou bastante. Eu perguntava apenas se conseguem, vou tentar partilhar o meu ecrã, se o conseguem ver. Ok, agora. Espero que já esteja, está sempre algumas dificuldades de momento. Portanto, o âmbito da minha apresentação, a pedido do Sr. Professor, era da arbitragem lusófona no contexto da Ásia. Eu centrei um bocado mais o tema no âmbito do contexto da lusofonia e da China, porque é um tema que temos estado a trabalhar, que nos é muito caro, que eu julgo que não é muito conhecido internacionalmente, em particular nas jurisdições lusófonas, e que eu acho que vai muito para além da jurisdição de Macau. Eu acho que é uma via alternativa, mais um caminho para quem deseja seguir a carreira de árbitra internacional. Eu tenho, nos contactos com os vários colegas, nota-se até a uma certa data que a arbitragem estava muito focada dentro de cada uma das jurisdições, que nós na lusofonia não íamos para além das nossas jurisdições, ao contrário de, por exemplo, os países que integram a Commonwealth, que sabem promover um sistema de arbitragem mais ou menos unificado. Eu acho que nos falta isso um bocado na lusofonia, e em todos os países que integram a lusofonia. Eu acho que devemos ter uma perspectiva mais prática de ver até onde é que podemos chegar. E eu acho que podemos chegar para além das fronteiras das jurisdições onde estamos integrados, e ia-vos dar o contexto de Macau, que pode ser extrapolado para a lusofonia em si mesma, ou seja, para além do contexto da lusofonia e da China. Eu acho que há caminho para seguir em paralelo e conceber uma arbitragem no seio da própria lusofonia de forma alargada. E nesse aspecto eu acho que é uma grande via para quem está a ter este curso, para quem deseja seguir a carreira de árbitro internacional. Eu acho que há bastantes oportunidades e algumas particularidades que devemos ter em atenção. Portanto, em traços gerais, como podem ver, a lusofonia atuando em bloco é bastante grande, tem um alcance extremamente grande. Eu falo por experiência própria. Eu antes de ser, fui advogado em Portugal, vim para Macau trabalhar no governo de Macau e trabalhei liderando o departamento jurídico de um comitê organizador dos mini-jogos olímpicos da Ásia Oriental, que abarcava os países da Ásia Oriental, e depois no ano seguinte, em 2006, fizemos uma coisa que foi os Jogos da Lusofonia, e foi aí que eu me comecei a perceber que em textos, eu peço desculpa, César, podes parar isto? Eu não sei o que é que está a tocar, mas acontece sempre isto. Isto acontece sempre, como não podia deixar de ser. E, portanto, na lusofonia nós abarcámos e vimos o primeiro interesse da China continental na lusofonia. Ou seja, nós no âmbito da lusofonia temos 294 milhões de pessoas, somos 8 países, uma região administrativa especial, que é a de Macau, e abarcamos 5 continentes. Com esta dimensão, podemos perguntar se existe uma arbitragem da lusofonia ou na lusofonia. Ou seja, da lusofonia temos que nos perguntar se existe de facto um quadro unificado ou não de arbitragem, de soluções jurídicas, de práticas consensuais, ou se atuamos no âmbito da lusofonia, mas cada um seguindo as suas regras. E eu sou mais da opinião que estamos neste momento na segunda hipótese, não tanto na primeira, e que o caminho será longo, mas será bastante frutuoso.
Se virem o quadro síntese, nós podemos ver as diferentes jurisdições, as datas das suas leis de arbitragem, se seguem ou não a lei modelo da UNCITRAL, se aderem ou não à Convenção de Nova Iorque, e a constatação acaba por ser que sim, que todas têm uma lei de arbitragem mais ou menos moderna, sendo que as mais recentes são a de Macau e a de Timor-Leste, o ano passado. Para aqueles que não conhecem a lei de Timor-Leste, é uma lei extremamente avançada, eu diria que seria mais avançada ainda que a de Macau nas suas soluções, e portanto isto é indiciador de que as várias jurisdições começam a reconhecer que no âmbito do mundo globalizado é de todo o interesse ter soluções uniformes, seguindo a lei modelo da UNCITRAL, aderindo à Convenção de Nova Iorque para reconhecer a eficácia das sentenças arbitrais, e que todas, mais ou menos, têm centros de arbitragem. Neste aspecto, obviamente, o Brasil lidera a arbitragem lusófona, sem qualquer margem para dúvidas, tanto a nível das suas soluções, como a nível do número de centros que tem, tanto a nível com o número de arbitragens que tem, e em que é sede da arbitragem em si. E, portanto, neste campo o Brasil lidera destacado, seguindo por Portugal, mas começamos a ver, em particular em Angola, um bastante interesse em termos de arbitragem na prática de comércio internacional que tem vindo a adotar, que nos fazem crer que vamos caminhar todos num sentido de uniformização cada vez maior. Mas a pergunta que todos fazem e que todos dizem é que, sim senhora, faz sentido a arbitragem na lusofonia porque falamos todos a mesma língua. Será certo isso em alguns países como Portugal e o Brasil, mas, por exemplo, Angola, Moçambique, o português não será a primeira língua falada, por exemplo. Em Macau, de certeza que não é a língua falada talvez por 10%. Timor-Leste, apesar de ser língua oficial, não é a língua mais falada. Portanto, eu acho que o caminho para vermos a arbitragem na lusofonia a nível internacional não é termos este conceito de que é por causa do português. Não, eu acho que não é por causa do português, eu acho que é uma questão cultural, e no âmbito da cultura, os sistemas jurídicos são uma forma de cultura. As soluções que integram, as soluções que seguem, as soluções que implementam são uma forma de cultura. E neste caso temos que nos perguntar se existe alguma identidade ou não, e eu considero que existe uma identidade. Uma identidade porquê? Porque temos profissionais jurídicos formados em português, temos profissionais jurídicos nos países africanos que foram formados ou em Portugal, os primeiros depois da da independência, e temos formados nas universidades locais que têm geralmente parcerias com universidades de Portugal ou universidades do Brasil. E nisto tudo o que é que acontece? O que acontece é que o pensamento e o padrão de operação dos profissionais, dos árbitros, dos advogados, dos juízes está acostumado a um modelo de formação, a textos jurídicos em português, à doutrina e soluções que existem em Portugal, acima de tudo, eu estou a falar dos africanos, mas que está impregnado de soluções que estão nos outros países de língua portuguesa. Há soluções em Macau, por exemplo, que foram buscar a sua raiz ao Brasil. Eu estou a falar, por exemplo, do Código Comercial. O Código Comercial de Macau é um código que diverge em grande parte não, bastante, do Código Comercial que existe em Portugal, e foi um código que foi buscar soluções em Hong Kong, porque está aqui ao lado, mas também ao Brasil, à Itália e por aí fora. Portanto, nós temos esta identidade cultural através dos sistemas jurídicos. É isto que nos aproxima a todos, enquanto árbitros lusófonos, em termos de sermos capazes de operar em qualquer uma destas jurisdições,
apesar de não sermos nelas formados, de ter alguma percepção de quais são as grandes bases jurídicas que justificam as soluções em certos países. E, portanto, eu acho que é isso que nos motiva e que dá um grande impulso a olharmos todos para a arbitragem no seio da lusofonia sobre este prisma, que somos um bloco cultural. Isto foi em relação à África, que eu já falei, que foram mantidas as anteriores regras, mas localizadas. Vemos que todas as jurisdições possuem uma legislação moderna inspirada na lei modelo de UNCITRAL e que as soluções serão similares. Entrando um bocado nas linhas de evolução da arbitragem na lusofonia, a arbitragem está, e este curso é demonstrativo, tem a sua utilidade no âmbito do comércio internacional. E há duas perspectivas, ou duas vias para a evolução. Ou enquanto mercado comum, no âmbito da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, ou no âmbito do mercado específico da China e dos países de língua portuguesa. Portanto, são duas vias, eu estou mais habilitado para falar sobre a segunda, mas eu acho que as soluções ou as possibilidades são idênticas também para o mercado comum da lusofonia stricto sensu. E nesse aspecto, nós, recordando um bocadinho que a CPLP nasce um pouco depois da Revolução do 25 de Abril em Portugal, que foi inspirada na Commonwealth inglesa e foi formada por 7 Estados-membros. Timor-Leste aderiu depois da independência e foca-se um bocado na atuação conjunta a nível diplomático, sendo que Macau não é membro, porque a participação está restrita a Estados, e Macau é uma região administrativa especial da China e, portanto, nesse aspecto não participa, ainda que às vezes tenha participado enquanto observador, única e exclusivamente. Mas a CPLP tem um problema de estar limitada ao campo diplomático e não tanto ao campo de negócios, ao campo de comércio internacional, faltando aquele aspecto comum que facilitou bastante o desenvolvimento da União Europeia, que foi a livre circulação de pessoas e bens, que exponenciou o mercado interno e que a CPLP ainda não tem, embora o primeiro-ministro António Costa tenha já falado por diversas ocasiões, em particular na última reunião de ministros, sobre essa possibilidade de livre circulação, reconhecimento de habilitações, que irá dar certamente um grande impulso à CPLP. No âmbito, portanto, isto já referi, que a língua não garante desenvolvimento económico conjunto, falta alguma harmonização jurídica, mas a China, portanto, a China o que é que faz? A China, quando se aproxima no âmbito das suas relações internacionais, faz essa aproximação em bloco, ou seja, eles não vão ou não pretendem ir país a país. O Brasil é uma exceção, graças à sua dimensão, ao facto de fazer parte dos BRICS e, portanto, nesse aspecto faz alguma aproximação direta, mas a China entendeu que o que deveria acontecer na lusofonia seria uma aproximação em bloco, ou seja, aproximar-se de todos os países criando uma entidade nova, e criando uma entidade nova definindo uma estratégia, alocando recursos financeiros e uma logística organizativa. Só para vocês terem uma ideia, as trocas comerciais entre a China e os países da lusofonia foram de 200 mil milhões o ano passado, um aumento de 38%. Portanto, é um volume grande de trocas comerciais. E como é que a China decidiu fazer isto? Decidiu fazer isto através de Macau. Vocês saberão, certamente, que Macau é a capital mundial do jogo. Em tempos áureos, não agora, chegou a ter como receitas 7 vezes mais do que Las Vegas, e, portanto, o grande motivador da economia local sempre foi o jogo. Mas a China, nas suas intervenções oficiais, raramente ou quase nunca se refere ao jogo em Macau. A China sempre diz que Macau é a plataforma entre a China e a lusofonia, e será através de duas grandes iniciativas, do Fórum de Macau,
e da iniciativa da Grande Bahia, que eu vou passar a dar-vos alguma background. O Fórum de Macau foi sugerido pelo último governador de Portugal em Macau, antes da transição, dizendo que teria de ser constituído um fórum entre a China e Portugal, para promover as trocas comerciais e algo mais nesse âmbito, e a China, à boa maneira, disse que bom, é uma excelente ideia, mas vamos alargar isto a todos os países da lusofonia e contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento das relações comerciais e económicas entre a China e os seus países membros. Foi estabelecida em 2003, abarca todos os países da lusofonia, aderiu recentemente a Guiné Equatorial, portanto vocês podem ver que há aqui uma estratégia clara de replicar o que existe na CPLP, e depois organiza de 3 em 3 anos reuniões ministeriais, e essas reuniões ministeriais têm certos temas. Começou com o comércio, o investimento, passou ao turismo. Em 2010 anunciaram o estabelecimento de um fundo de financiamento. E isto é bastante importante, este aspecto do fundo de financiamento, pelas razões que eu vou passar a referir. Ou seja, a China definiu que as trocas comerciais passam através de Macau, reúne os ministros de todos os países da lusofonia e decide projetos para avançar. E como todos estes projetos necessitam de financiamento, o Banco Chinês de Desenvolvimento, financiamento no âmbito de 10 mil milhões de US dólares para financiar projetos que sejam lançados através do Fórum de Macau. Portanto, vocês estão a ver, há projetos, há trocas comerciais. Para desenvolver as trocas comerciais, a China financia, portanto, está a financiar empresários chineses, na sua grande maioria, ou empresários da lusofonia que queiram desenvolver projetos, a virem-se financiar em Macau. E onde há trocas comerciais e onde há financiamento, haverá naturalmente disputas, conflitos comerciais, e a China, para resolver isto, em 2016, na terceira conferência, apelou expressamente a todos os ministros, na declaração conjunta, todos reconheceram que Macau deveria ser a sede dos procedimentos arbitrais, para quaisquer conflitos que nascessem deste âmbito. Portanto, a terceira seria o estudo de Macau, e na quarta conferência disse que não, Macau será a sede da arbitragem para a resolução de litígios no âmbito das trocas comerciais entre empresários da China continental e os empresários lusófonos, algo que foi confirmado pelo ministro chinês do Comércio. E depois temos também aqui a conclusão de que a China cria uma plataforma económica, cria um fundo de financiamento e visa agilizar a resolução de litígios através de um mecanismo estabelecido e reconhecido por todos, e define a sede do centro como centro de Macau. E porquê é que o faz? Falo porque é fácil aos empresários da lusofonia conhecerem, ou pelo menos terem tido já algum contacto com as soluções que são comuns nos países deles. Macau segue de perto as soluções que existem no âmbito da lusofonia, e é por isso que a China assim o definiu. Mas definiu não como sendo só composto por árbitros lusófonos, só árbitros de Macau ou só árbitros da China. O interesse da China não é esse. O interesse da China é exclusivamente uma plataforma, algo que vise criar confiança nas trocas comerciais. Se o senhor professor me permitir, não é publicidade, é apenas um facto que vamos constatar. A Associação de Arbitragem, à qual tenho a honra de presidir, foi estabelecida e temos estado num processo de captação de árbitros da lusofonia, sendo a principal dificuldade é tentar evitar que isto seja um bocado como o clube de bolinha, em que só entra o menino de Macau ou só entra o menino de Portugal. Portanto, o nosso grande esforço foi encontrar árbitros de Portugal, certamente, porque estamos mais ligados, mas através desses amigos ou através de contactos locais, captarmos árbitros da lusofonia no Brasil, em Angola, em
Moçambique, em Cabo Verde, em São Tomé e em Timor-Leste. E depois de o termos feito, visitámos o Fórum de Macau, e sendo recebidos pelo secretário-geral adjunto, que é nomeado pelo Governo da República Popular da China, ele disse que finalmente haveria uma entidade que facilitava o acesso a árbitros de toda a lusofonia, não só de Macau. A ideia é ter uma pool alargada de árbitros da lusofonia do Brasil, de Portugal, e por isso é que eles reconhecem o valor, ou seja, Macau é a plataforma, mas não está restrita a árbitros daqui ou de Portugal. E é nesse campo que o Brasil e os árbitros brasileiros podem aportar um grande valor, e tem aqui um mecanismo, uma plataforma para desenvolverem a sua atividade enquanto árbitros. Para além do Fórum de Macau, a outra iniciativa que eu referi foi a iniciativa da Grande Baía. Em traços gerais, a iniciativa da Grande Baía é um projeto da China que visa colocar e criar uma zona alargada à província de Cantão, que tem 9 cidades da província de Cantão, do Rio das Pérolas, e Macau e Hong Kong, ou seja, a fórmula 9 mais 2, abarca 67 milhões de habitantes, tem um PIB conjunto 1,34 trilhões de US dólares, e visa competir com as baías de São Francisco, de Nova Iorque e de Tóquio. E como é que o vai fazer? Vocês, só para terem uma noção, são estas as 9 cidades mais 2, e cada uma delas tem uma área específica de intervenção. Visa evitar que cada um esteja a replicar o que o vizinho está a fazer, e visa que cada um concentre as suas forças em campos específicos. E como vocês devem estar a adivinhar, esta complementariedade, esta cooperação, este foco nas vantagens competitivas levou à definição específica de o que é que cada um vai fazer. E vocês podem adivinhar que Macau, para além do turismo, o ponto principal, o ponto crucial da contribuição de Macau é a lusofonia, ou seja, foi definido que o comércio que vá da lusofonia para a China continental passará através de Macau. E passará através de Macau em direção aos outros países, à construção de um porto de águas profundas aqui ao lado, e tudo isto aponta, e tem sido trabalhadas soluções em que seja possível a resolução de litígios neste âmbito. Mais uma vez, Macau é a sede da lusofonia, é a sede da entrada na China e será aqui a sede dos países e da arbitragem lusófona. Como é que nós vemos o caminho da arbitragem e em particular o que foi definido para Macau e o que tem sido empurrado é que deve haver uma melhoria do quadro jurídico, no sentido de que todas as jurisdições reconheçam as decisões arbitrais proferidas noutras. Neste aspecto, a Guiné é um problema porque ainda não aderiu à Convenção de Nova Iorque. Foi entendido que deve ser estabelecida uma nova instituição arbitral, neutra, dotada de pessoal qualificado e que tenha árbitros, uma lista de árbitros experientes da lusofonia. Estes são os aspectos principais em que Macau tem-se focado. Nós saímos com uma lei de arbitragem em 2019, e esta lei de arbitragem surge do nada, ou seja, Macau tem estado demasiado ocupado com o jogo e de repente do nada surge, na sequência das reuniões do Fórum de Macau, surge esta lei da arbitragem. Confesso-vos que foi uma grande surpresa para todos nós não sabíamos como é que isto aparece de repente, porque tudo é muito falado e discutido ao longo de muitos anos, e de repente temos uma lei de arbitragem nova, moderna, e o passo seguinte se dá pela constituição de uma nova instituição arbitral aqui em Macau, com árbitros de toda a lusofonia. E este aspecto é algo que vocês devem considerar na possibilidade de prestarem
atuarem enquanto árbitros internacionalmente no âmbito do comércio sino-lusófono. A questão da nova instituição de arbitragem, vocês já todos sabem que o que deve ser feito é assegurar um serviço rápido e informal, numa linguagem que os empresários possam entender. Os requisitos são a neutralidade do centro em si, porque o centro irá nomear árbitros, portanto tem que assegurar essa neutralidade. Deve ser composto por um painel de dirigentes que sejam o mais diversificado possível, e neste aspecto a Alemanha é um exemplo. A Alemanha tem um centro de arbitragem visado e orientado para as trocas comerciais entre a China e a Alemanha, em que eles asseguram isto mesmo, é uma inspiração. E basicamente isto é o que está a acontecer em Macau. Eles procuram uma pluralidade de árbitros oriundos dos países lusófonos, e no caso do comércio sino-lusófono deverá também ser integrado por árbitros da China continental, para assegurar a tal pluralidade necessária ao centro de arbitragem. E neste aspecto eu tenho estado focado no âmbito do comércio sino-lusófono, mas, por exemplo, em relação à lusofonia em si mesmo, à lusofonia enquanto um bloco, à lusofonia no âmbito da CPLP, qual seria a jurisdição que poderia ter um centro similar, por exemplo? Quem é que tem a capacidade de liderar este projeto? Se formos a pensar em termos de recursos, experiência e atividade, a resposta é óbvia: ao Brasil. É a minha perspectiva. Em termos da tal neutralidade, que é o elemento crucial à confiança da arbitragem, eu acho que a única jurisdição, então, que preenche esse requisito sem qualquer questão seria, por exemplo, Cabo Verde. Cabo Verde, sendo uma ilha mais atlântica do que africana, estaria no ponto de intersecção nas trocas comerciais e poderia desenvolver esse papel. Mas em termos de sofisticação de soluções, de recursos humanos, de recursos logísticos, será o Brasil. Senhor professor, eu não vos maço mais. Esta era a minha apresentação, num sentido mais prático, não tanto jurídico, no sentido de dar aos formandos uma outra perspectiva, um outro campo de atuação, que por vezes será esquecido, porque nos focamos essencialmente na nossa jurisdição, mas devo-vos dizer que há um mundo para a arbitragem no seio da lusofonia. Tenham em atenção estes aspectos, vão mais além e promovam a arbitragem lusófona, porque os árbitros de língua inglesa certamente o fazem, não têm qualquer pejo, e eu acho que nós não ficamos nada atrás da arbitragem em língua inglesa, muito pelo contrário. Senhor professor, muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Bruno Nunes, por sua excelente apresentação, que eu confesso ter visto com muito interesse. Eu tenho tido, nos últimos anos, a oportunidade de não só Portugal, mas a África, e acompanhar um pouco dessa movimentação. E é algo fundamental para os nossos países estabelecer vínculos de lusofonia mais fortes, para que possamos aproveitar o potencial econômico, o potencial humano e o potencial cultural dos nossos países e das nossas afinidades. E realmente o processo de aproximação da economia e, em certa medida, da própria cultura e da própria influência chinesa são importantes hoje para o Brasil, como são para os países de África. Talvez um pouco menos para Portugal, em razão da proximidade
muito grande com a Europa e com o comércio transatlântico. Mas, efetivamente, é um caminho importante a ser trilhado. Observo dois dos grandes centros arbitrais do continente asiático, Singapura e Hong Kong, são de tradição inglesa, o que talvez denote aí a possibilidade de até ir além do campo lusófono e pensar algo próximo de uma tradição romano-germânica, uma tradição que, enfim, não tenha que seguir exatamente um cânone inglês. Eu não sei se há alguma questão. Aqui pelo chat eu recebi aqui uma questão da Karina Pacheco, que agradece as exposições e pergunta se, em razão da crescente utilização de ferramentas digitais, a respeito da viabilidade de uma arbitragem sem sede. Queria ouvir os professores Peter e Bruno a respeito desse tema. Eu não sei se há alguém com o microfone aberto. Acho que já resolveu. Peter, por favor. Bom, eu sou muito crítico a respeito disso, apesar do fato que tem casos muito raros em que raramente se discute a existência de uma sentença sem nacionalidade. Mas isso tem uma grande desvantagem, porque sem a nacionalidade, você não consegue se beneficiar da Convenção de Nova York, que é absolutamente essencial para dar valor à arbitragem, um laudo arbitral internacional. Se eu não consigo homologar... A questão que os juristas têm que entender, e nesse ponto vem o meu lado, a minha parte como economista, a mais linda sentença arbitral vale nada se não consigo executar. O que interessa, o chefe da empresa, o dono da empresa, não é um belíssimo raciocínio jurídico, é o dinheiro, unicamente o dinheiro. Então, se eu não consigo executar um laudo arbitral, já era. Não vale a pena para o empresário. E como vou executar efetivamente uma sentença arbitral sem sede? É muito complicado depois convencer o judiciário brasileiro, por exemplo, de aplicar a Convenção de Nova York ou qualquer outra. Então, eu não sou muito a favor disso, não. E também não acho que isso vai acontecer. As empresas querem, em primeiro lugar, segurança jurídica e não vão se arriscar numa aventura dessa, não botar onde a sentença vai ser proferida. E o que está acontecendo, na verdade, é que essa definição da escola do direito aplicável se torna cada vez mais, dizemos, mais virtual, porque os árbitros não precisam ficar em São Paulo ou Macau para proferir um laudo arbitral que foi proferida nessa cidade. E por definição, por ficção jurídica, por escolha, na verdade, das partes. Eu acho que isso está acontecendo, na verdade. Mas eu gostaria só fazer 2, 3 comentários a respeito da muito interessante fala do meu colega de Macau. Eu fiz a minha formação em Direito, passei os meus primeiros anos como professor catedrático e também como consultor na Alemanha. Depois eu cheguei na América Latina, na verdade, primeiro, no início do século, na Argentina, no Chile, e logo em seguida, Brasil. Porque eu trabalhava no mercado financeiro, com financiamentos, contratos complexos de
financiamento de projetos, e como vocês talvez sabem, 2006, 2007, quando eu cheguei no Brasil, era o grande boom do mercado financeiro brasileiro. E, através do Brasil, curiosamente, eu cheguei em Portugal. Eu dei, nos últimos anos, bastante aula em Portugal, estabeleci bons vínculos com colegas queridas de Portugal, da Nova, em Lisboa, e, recentemente, muito também da Clássica, na Universidade de Lisboa. E eu realmente posso, como dizemos, como uma figura que, ao mesmo tempo, é de fora, de dentro, dessa comunidade lusófona, eu percebi que realmente tem similaridades em termos não somente do direito, mas também da metodologia. Por exemplo, em Portugal, infelizmente ainda não conheço muito Macau, apesar do fato que visitei a cidade uma vez, ou a ilha uma vez. O que é diferente, por exemplo, de Londres ou Nova York e de uma arbitragem em Lisboa ou da comunidade arbitral de Portugal e do Brasil. A doutrina, os pareceres, a metodologia de aplicar o direito é bem diferente, e tem algumas coisas em comum. Num laudo arbitral de Londres, raramente os árbitros vão citar comentários de artigos acadêmicos, né? No Brasil, em Portugal, a academia, posso muito bem imaginar como a escola portuguesa tem bastante influência, como o nosso colega corretamente falou, ou eu que percebi na África, especialmente, provavelmente Macau, e nos países lusófonos. Então, isso é uma convergência. Isso também é dizemos, um aspecto que aproxima um pouco a cultura jurídica portuguesa com a cultura alemã, né? Eu percebi também, pela minha grande satisfação, que os colegas portugueses estão bastante influenciados pela doutrina alemã, pela escola alemã, né? Que facilita muito a minha vida, porque, em primeiro lugar, eles valorizam um jurista alemão e, de outro lado, em muitos aspectos, temos uma grande proximidade no direito, especialmente no direito societário contratual, eu diria. E, por isso, eu concordo que tem uma base para desenvolver essa arbitragem lusófona. E sou, por exemplo, muito feliz que 2 semanas atrás, entrei na principal instituição arbitral de Portugal, no Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio Portuguesa. E, para quem se interessa, tem várias publicações nesse meio tempo sobre a arbitragem lusófona, mas a colega Maria França Gouveia, ela escreveu um resumo, uma apresentação de todas as leis de arbitragem desses países num livro, numa obra coletiva que tive a satisfação, o prazer de coordenar, que exatamente aquele livro que a capa postei para divulgar esse evento, né? O livro se chama International Arbitration Law and Practice in Brazil, da Oxford University Press. Esse é um curto artigo, não curto, é substancial, né? Mas é uma coisa que, para quem se interessa um pouco para esse tema, isso acho uma boa aproximação a esse tema. Isso que eu queria dizer, e eu acho que Macau tem realmente o potencial. Cabo Verde tem as minhas dúvidas, porque falta infraestrutura, falta aeroporto, né? Por que Singapura é tão bom, né? Porque tem um aeroporto maravilhoso, né? Agora, no Meio Oriente, Doha está se desenvolvendo muito bem, porque eles têm hotéis, têm infraestrutura, têm voo o tempo todo direto, né?
para ser um centro da arbitragem internacional, a neutralidade é muito importante, mas você precisa também oferecer uma boa infraestrutura. São Paulo oferece isso. Guarulhos, um pouco longe da cidade, mas tem muitas conexões, ótimos hotéis, ótimos profissionais, excelentes faculdades. E acho que isso, não tenho dúvida que Lisboa e Macau podem oferecer isso também. Macau é uma meia hora, eu lembro, de barco rápido de Hong Kong, né, do aeroporto, mais ou menos. Ou tem provavelmente também o próprio aeroporto. De barco é 1 hora, mas agora temos uma ponte que liga Macau e Hong Kong, portanto, meia hora. Agora é difícil, né, por causa da guerra com a Rússia, os voos da Europa para a Ásia estão demorando 3, 4 horas mais e são mais caros. Não sei se os brasileiros já sabiam disso, porque não dá mais para sobrevoar a Rússia, e os voos que saem da Alemanha e da França para Hong Kong, Macau, eles têm que fazer uma curva enorme, né? E isso é uma coisa tão absurda no nosso século, né? Mas infelizmente é a realidade. Eu complementando um bocado aqui o colega disse, eu acho que sim, a crescente utilização de ferramentas digitais será acima de tudo um complemento, mas não concordo que não é possível não ter CET. A força executiva do laudo arbitral tem que ter uma CET, porque de outra forma não será possível reconhecer o laudo e nesse aspecto então a arbitragem perderia toda a sua utilidade. Eu acho que é uma discussão que se pode ter, mas acho que não é algo que possa acontecer nos próximos 10, 15, 20 anos, ainda que perceba a utilidade que as ferramentas digitais têm, e nesse aspecto tem-se desenvolvido bastantes soluções, não só ao nível dos centros de arbitragem, mas também a nível de legislação, em particular nos centros de Singapura e de Hong Kong. Em relação a Cabo Verde, eu confesso que era uma pequena provocação para estimular a discussão. Como faz parte, eu reconheço que não terá as infraestruturas e, portanto, nesse aspecto é de facto difícil a Cabo Verde assumir-se, mas um centro demora em média 20 anos a estabelecer-se e, portanto, começando agora, e Macau será a mesma coisa, será estimulado por este incentivo da China continental, mas irá demorar algum tempo até estar estabelecido para algo mais que não seja o comércio sino-lusófono. Em relação à forma de pensar e no seguimento do que o Peter disse, nós de facto somos um bocado diferentes em que citamos doutrina, nesse aspecto eu dou o caso concreto de Macau, não tanto nas decisões arbitrais, mas a nível das decisões judiciais, as línguas oficiais são o chinês e são o português, e não raro eu tenho decisões em chinês, exclusivamente em chinês, e de repente a meio da decisão vem a fundamentação com textos em português de professores em Portugal ou no Brasil, justificando e fundamentando uma decisão que foi escrita em chinês. E portanto, chega a este ponto, chega ao ponto de estarmos em alegações e as alegações estarem a ser feitas exclusivamente em língua chinesa, obviamente que nós temos tradução, e de repente mudam para português, para citar doutrina portuguesa, para citar soluções no Brasil, para citar soluções noutros países, o que para mim foi um choque de início, mas isto tudo para dizer que esta tradição, esta cultura jurídica lusófona chega a este ponto, pelo menos em Macau. Muito bem, meus queridos colegas, não há mais questões e sequer temos mais tempo
até porque os estudantes têm outras atividades aqui que se seguem, mas eu queria agradecê-los sobremaneira por essa participação. Queria agradecer a professora Heiser, da Universidade Federal do Espírito Santo, que trouxe os seus alunos também para participar aqui. Valesca, obrigado por tua presença, obrigado pela presença dos teus estudantes. E professor Zester e doutor Nunes, espero que possamos continuar em outras instâncias essas discussões. O contato acadêmico e o contato profissional são importantes para preservar e fortalecer a nossa cultura e a nossa participação no universo jurídico. Eu só gostaria rapidamente de mencionar que o professor Peter Zester recentemente lançou um livro muito importante, que é um Doing Business in Brasil, pela editora da Oxford, e que é um importante subsídio para os estrangeiros poderem conhecer, ter um primeiro contato, e um contato muito bem circunstanciado no direito brasileiro. Mas, sobretudo, queria agradecê-los e aqui com o desejo de que possamos manter nosso contato. Obrigado a todos e a todas, obrigado Valesca, obrigado Bruna pela presença, e amanhã, aqueles que puderem estar conosco, vamos ter às 8 horas da manhã, aqui de São Paulo, evidentemente, uma sessão também sobre arbitragem internacional com o professor Dário Moura Vicente, da Universidade de Lisboa, e com a doutora Adriana Bragueta, que é uma das principais figuras da arbitragem brasileira, e promete ser uma sessão acalorada. Afinal de contas, o professor Dário vai falar sobre a arbitragem em contratos obtidos por meio de corrupção, tema candente. Tá bem? Muito obrigado a todos e a todas, um grande abraço e espero que nos vejamos cada vez com mais frequência. Obrigado, senhor. Obrigado a todos. Vai ser um prazer.